Endlings, os últimos de sua espécie. Cunhado na revista Nature em 4 de abril de 1996, o termo Endling indica o último indivíduo vivo de uma espécie, subespécie ou até mesmo população. Um Endling é provavelmente o símbolo mais poderoso de uma extinção. Um indivíduo que não pode fazer nada, a não ser esperar sua morte, a extinção de uma espécie antes próspera. Embora triste como pode ser, o Endling nos mostra quão forte pode ser um ecossistema e quão destrutivos seres humanos podem ser, e principalmente que uma extinção é para sempre. Esse vídeo mostra 5 dos mais famosos Endlings da nossa história recente. 1. Quagga. Voltamos para o século XIX, mais específico, na década de 70. Os colonos de boi caçavam sem nenhuma restrição os animais que viviam na África do Sul, em especial as quaggas. As quaggas eram uma subespécie de zebra que pesava aproximadamente 350 quilos e tinham mais ou menos 1,30 metros de altura. Esses animais existiam no planeta há cerca de 290 mil anos atrás. Sua área de distribuição abrangia a maior parte de Orange Free States e partes adjacentes do sudeste da província do Cabo. No entanto, não há informações precisas sobre sua distribuição exata e algumas confusões sobre o limite no norte e oeste de sua área. Acredita-se que a área ocupada pela quagga seja a mesma do gnu preto. Era um animal dócil, e a busca pela sua carne e pele, e principalmente um plano de extermínio de animais selvagens, a fim de garantir espaço e alimento para os bovinos, fez a população dessa espécie despencar, até que desapareceram da natureza. E restam apenas algumas peles preservadas em museu. Naquela época, poucas pessoas perceberam a gravidade da situação, e pouco foi feito para salvar essa subespécie. Essa é a última foto que temos conhecimento de uma quagga. Se trata de uma fêmea mantida em cativeiro em um zoológico de Amsterdã desde 1867. Era o único representante vivo do planeta, de uma espécie de 290 mil anos. Estava viva por um único indivíduo. Até que em 12 de agosto de 1883, essa espécie veio a falecer. Graças a amostras de DNA extraídas no passado, os cientistas de um projeto denominado Projeto Quagga conseguiram, por meio de cruzamento entre zebras de poucas listas, criar animais muito semelhantes às quaggas originais, introduzindo-os no mesmo habitat que esses animais um dia chegaram a viver. Marta, o último pombo passageiro. Na virada do século XX, o zoológico de Cincinnati, reconhecendo o declínio das populações selvagens de pombo passageiro, tentou consistentemente cruzar os pássaros em cativeiro, mas as tentativas não tiveram sucesso. Em 1907, um inverno rigoroso matou 4 desses animais num zoológico nos Estados Unidos, e Marta e seus 2 companheiros passaram a ser os únicos indivíduos vivos de pombos passageiros. Mas acontece que em abril de 1909, o primeiro macho veio a falecer. E cerca de um ano depois, o único indivíduo macho vivo conhecido também morreu. Marta então ganhou o status de Endling, o último indivíduo de sua espécie vivo. O museu passou a oferecer uma recompensa de $1.000 para quem trouxesse um companheiro para Marta. Mas os anos se passaram e nenhum pretendente apareceu. Marta foi ficando velha e tiveram que abaixar seu poleiro. A ave já não conseguia pousar no poleiro antigo. E no dia 1º de janeiro de 1914, Marta foi encontrada sem vida em sua jaula. Marta se tornou um símbolo da ameaça de extinção, se tornando mascote em conferências e até virando tema de músicas. 3. Incas, o último periquito da Carolina. O periquito da Carolina é a única espécie de papagaio historicamente nativa do leste da América do Norte. Os primeiros relatos colocam essa ave como muito abundante. Após a colonização europeia das Américas, uma combinação de fatores como a coleta de penas desses animais para chapéus, o comércio de animais de estimação que enviaram milhares dessas aves para a Europa e principalmente o extermínio por fazendeiros por considerar essa ave uma praga das colheitas, levou o periquito da Carolina a se tornar cada vez mais raro. Conforme as populações diminuíam, grupos de conservacionistas ficaram preocupados. E em 1900, vários programas de reprodução foram estabelecidos, mas não havia coordenação entre os zoológicos com pássaros em cativeiros. O número de aves continuou a diminuir, e com pouco tempo, essa ave só existia em cativeiro.
Incas e outros 15 periquitos da Carolina chegam ao zoológico de Cincinnati em 1885, com o objetivo de estabelecer a população. Uma ninhada dessas aves ocorre apenas uma vez por ano, e são apenas 2 ou 3 ovos, o que dificultou muito a preservação da ave naquela época. No decorrer dos anos, apenas Incas e Lady Jane, uma fêmea, ainda permanecia viva, até que em 1917 ela morreu. Incas, o endling de sua espécie, morreu um ano depois, em um inverno rigoroso que chegou a menos 14 graus Celsius. Os planos depois da morte de Incas eram colocar o animal em gelo e enviar para o Museu de História Natural para que fosse empalhado, mas sua pele nunca chegou lá. O acontecimento foi justamente no ano final da Primeira Guerra Mundial, e a perda do último periquito da Carolina em cativeiro foi simplesmente desmoralizante demais para se chamar a atenção, e o registro do seu corpo nunca foi documentado. A Sociedade Ornitológica da América considera um avistamento feito em 1920. Desde então, esse animal nunca mais foi visto. 4. Toug, a última perereca rabi. Esse é Toug. Ele vivia nas florestas nubladas no centro do Panamá, com sua pele avermelhada e com manchas verdes que podiam alterar de cor como um camaleão. No entanto, seus olhos profundos eram uma característica muito marcante, observando atentamente a copa das árvores na floresta nublada. Ao longo do tempo, a colonização e industrialização têm destruído florestas que sustentam pererecas como Toug. No entanto, sua área de habitat permaneceu relativamente estável até 2005, quando o aparecimento de uma doença dizimou as populações de anúrios ali viventes. Se trata de uma doença de pele chamada Chytridium, provavelmente trazida para a América Central por sapos xenópos importados da África, introduzidos obviamente por humanos. Essa doença causou danos nos anúrios, levando-os a ficarem mais lentos e erráticos. Sua pele descamava, e eles sofriam convulsões, úlceras e hemorragia. Muitos anúrios e outros anfíbios da floresta onde Toug vivia morreram por conta dessa doença. Uma expedição científica coletou Toug e outros gênios ali e os colocaram em viveiros junto com outras pererecas. Com o tempo, os cientistas descobriram que aquelas pererecas se tratava de uma espécie nunca antes vista pela ciência, e as nomearam de perereca dos répteis. Mas na natureza já era tarde demais. Em cerca de 2 anos, não havia nenhum canto de anúrio na região em que Toug vivia. As pererecas de répteis haviam sido dizimadas pela doença, e em cativeiro havia apenas Toug e sua companheira ainda vivos. As tentativas de reprodução em cativeiro falharam. Eles passaram seus últimos dias em pequenos tanques de vidro, esperando por uma chance de voltar para casa. Em 2009, a companheira de Toug morreu, deixando-o sozinho. E em 26 de setembro de 2016, Toug também faleceu. A morte de Toug mostrou quão destrutivo pode ser uma espécie invasora. Animais tirados do seu habitat natural, trazidos como forma de alimentação ou como animais de estimação, espécies exóticas podem destruir espécies que já habitavam aquele local há milhares de anos. 5. O Wallaby de Gray. Em 1910, essa espécie de wallaby era um dos animais mais comuns no sul da Austrália, mas 13 anos depois, a sua aparição passou a ser muito rara. Essa é a última foto que conhecemos desse animal. Eles possuíam cerca de 70 centímetros de comprimento e pesavam um pouco mais de 8 quilos. Viviam em terras úmidas, e esse habitat é muito utilizado para a agricultura, o que reduziu drasticamente seu nicho com o decorrer dos anos. A introdução da raposa vermelha em seu nicho fez com que esse animal fosse predado como nunca, e a caça por esporte e por sua pele foi um desastre para essa espécie. Na década de 1930, os especialistas perceberam que essa espécie estava em declínio extremo. Retiraram vários desses animais da natureza para fazê-los procriar em cativeiro, mas isso foi um desastre. A maioria morreu durante a captura, e o restante sobreviveu pouco tempo em cativeiro. Eram sem dúvidas animais que dependiam muito do seu habitat para a sobrevivência. Já segue a Primata para aprender mais sobre animais extintos. Comenta, compartilha, comenta pra gente qual outro animal extinto você quer ver aqui. E o que mais me faz pensar sobre essa extinção é que no decorrer da história da Terra, várias espécies foram extintas. Várias extinções em massa causou o desaparecimento de várias espécies. Mas essas espécies foram extintas por grandes erupções, por meteoros de cerca de 12 km de comprimento, por eras glaciais que duraram centenas de anos. No Antropoceno, nós vemos espécies que viveram por milhares de anos sendo extintas por pura burrice, por ego de ter um animal exótico,
por caça esportiva ou até mesmo para enfeitar chapéus. Infelizmente, o modo de vida que temos deu início a uma grande extinção em massa, como poucas vezes a vida no nosso planeta já viu. Beijo de primata.